Vamos iniciar então nossa primeira aula e nesta aula vamos aprender a entrarmos e a utilizarmos a plataforma Overleaf. Então, estamos aqui já com o site do Overleaf aberto, né? Você tem aqui esse endereço. Você pode perceber então que podemos criar nosso registro. Se não temos um registro ainda, basta ter o e-mail e criar uma senha. Então você pode escolher aqui a opção registrar. Como eu já tenho um login, eu vou clicar aqui no botão entrar. Ele vai abrir então essa tela já inicial. Eu já tenho todos os meus documentos dentro do próprio Overleaf. Para criarmos um documento, um novo projeto, o Overleaf trabalha com projeto. Você dá um clique aqui no botão, novo projeto, projeto em branco. E então você pode colocar aqui o nome do seu projeto. Vamos colocar o nome desse projeto como aula teste. E observe que temos o nome do nosso projeto como aula teste. Clicamos no botão criar. Você então vai abrir uma nova aba. Você vai perceber que vai abrir então essa janela. Bom, a princípio essa janela está encolhida, então você pode vir aqui com a setinha até virar essas duas setas, dá um clique e arrasta. Então você tem aqui toda a estrutura da janela de edição do próprio Overleaf. A janela de edição vem ser propriamente essa. Então temos aqui a janela de edição, que é essa aqui, certo? Temos também a janela, essa é a janela de edição. Temos a janela de visualização, que é essa aqui. E a janela de documentos, onde fica todos os meus arquivos que eu incorporo e até mesmo o arquivo, que temos esse aqui, que é o arquivo principal, onde fica toda essa estrutura aqui da linguagem propriamente dita. Certo? Nessa janela também temos um botão interessante, que é o botão recompilar. Esse botão vamos utilizar constantemente para poder fazer a compilação de todo esse algoritmo que vamos trabalhar aqui na janela de edição. Temos aqui também duas janelas, que é a Source e a HitTest. Todas elas vamos definir as diferenças entre cada uma e percebermos ao longo dessas aulas. Bom, vamos entender então a estrutura propriamente dita da própria janela do Overleaf. Primeiramente, como entendermos a estrutura? Já entendemos que aqui temos a janela de edição, aqui de documentos e a janela de visualização. Aqui eu tenho o número de páginas do meu documento. Se eu abrir mais um pouquinho aqui, você vai perceber que ela vai se arrastando. E aqui eu tenho a minha página 1. Observe que ele abre com a aula teste, meu nome, o mês e o ano. E aqui uma seção chamada introdução. E observe que essa estrutura que eu tenho aqui, eu tenho logo aqui, que é o título, aula teste. Observe que ele está aqui. O autor, Israel Braga. E observe que ele está aqui. E a data, que ele coloca aqui, minha data em inglês. E aqui eu tenho então o meu cabeçalho e a minha seção introdução. Observe que ela corresponde exatamente, se eu apagar aqui, por exemplo, introdução. E vim aqui no botão recompilar, dou um clique e observe que ele fica recompilando. E observe que realmente corresponde à introdução. Note que é muito diferente a estrutura que temos aqui. Essa estrutura tá contra barra, section. E aí então eu tenho entre essas chaves a minha palavrinha chamada introdução. Observe que o próprio LaTeX, utilizando aqui a plataforma do Overleaf, ele tem uma linguagem própria, a linguagem LaTeX, certo? Então é praticamente semelhante a uma linguagem de programação. Podemos dizer que é realmente uma linguagem de programação, mas aqui muito mais simples devido à sua estrutura. Muitas coisas o próprio Overleaf já faz para nós. Não precisamos programar de forma muito, como podemos dizer, complexas como uma própria linguagem de programação. Então observe que quando trabalhamos com essas estruturas do próprio nome que utiliza aqui contra barra, observe que toda essa estrutura aqui está em inglês, próprio de uma linguagem realmente de programação, que praticamente todas as linguagens de programações é em inglês. O que devemos entender? Devemos entender que temos a estrutura principal. Que estrutura é essa? A estrutura principal vem ser essa aqui. Note que eu tenho aqui na primeira linha, observe que eu tenho a linha 1 e está escrito aqui contra barra, que é essa barra aqui invertida, Document Class. E dentre as chaves eu tenho o tipo de documento que ele se chama Article, que significa artigo. Então o tipo do meu documento que eu estou elaborando agora é na estrutura de um artigo, certo? O que mais devemos entender? Devemos entender que não temos só essa estrutura de artigo, existem outras estruturas, como por exemplo a book. Também temos estruturas para desenho, então cada tipo de documento eu posso colocar aqui o nome e todos esses nomes devem ser também em inglês para essas estruturas. A segunda linha que você pode notar, temos aqui também algo bastante interessante,
que são contrabarra e usePacket. E aqui eu tenho o tipo, né, que é InputEnc, e observe que eu tenho uma subclasse desse meu pacote InputEnc, que é justamente definido pelo meu teclado. Agora note também, né, que nessa minha estrutura aqui de pacotes, que são praticamente ferramentas, e isso vamos entender ao longo do nosso curso. A priori, isso parece um pouco complicado, mas na verdade depois que você se familiarizar com todos esses conceitos, isso praticamente se tornará bugiganga. Então, o que devemos mais entender? Devemos entender que todo o comando que utilizamos dentro do PopLaTeX, você pode observar que você vai utilizar sempre uma contrabarra, certo? Então isso você tem que notar, que essa barra você pode encontrar no seu teclado, ela é invertida, em vez de utilizarmos a barra, que é praticamente aquela que fazemos dessa maneira no teclado, não. Vamos utilizar sempre essa aqui, que é a contrabarra, beleza? Então é bem simples realmente. Algo que devemos entender, e essencialmente entender, é essa estrutura bem aqui, da linha 8 até a linha 14. Claro, conforme você vai trabalhando adicionando mais estruturas aqui em cima, essas numerações vão modificando. Mas o que você tem que entender realmente é essa estruturazinha aqui. Begin quer dizer início do documento, então observe que é o início, document é documento, begin, início, e end aqui, documento, fim de documento, início do documento, fim de documento. Essa linha sempre será a última do seu documento, e aqui realmente inicia o seu documento. Tudo o que você colocar aqui é praticamente o que será processado e exibido nessa tela aqui, certo? Claro, não propriamente tudo, observe que essa estrutura está fora, essa que está aqui em cima, mas ela foi exibida aqui. Mas o seu documento propriamente dito realmente fica dentro dessa estrutura aqui, beleza? Então, por esta aula, ficamos por aqui e na próxima aula vamos dar início a uma compreensão muito mais abrangente de como trabalharmos utilizando o LaTeX. Até a próxima!